Assim, o que impede, no caso, desse despacho acontecer imediatamente? Da boa vontade dele. Ah, Tudo bem. A boa tá. vontade, literalmente. É questão de prioridade, né? De Entendi. não colocar a classe trabalhadora como prioridade. Se você puder, é claro, conta um pouquinho mais da ajuda que vocês têm dado, né? Do suporte que vocês têm dado pra galera que, né, sofre isso na pele. Então, a gente procura acolher, fazer de fato um acolhimento integral, né? Com base no que diz os conselhos de psicologia. A gente tenta identificar as demandas, porque às vezes a gente está com um trabalhador adoecido e sequer faz ideia que aquele adoecimento, que aquele desgaste está vindo da sua relação com o trabalho. Então ali a gente procura fazer também os devidos encaminhamentos para os devidos serviços de saúde. E o que você falou, Pablo, é muito real. E assim, eu particularmente eu acho que é inadmissível, né, no nosso país, que é tão rico, que é tão vasto, que é tão bonito, alguém adoecer e alguém morrer no trabalho. Né? A gente vê casos de trabalhadores, de operários morrendo literalmente na fábrica, né? Então, assim, eu acho um absurdo alguém adoecer, alguém ficar com alguma limitação por conta do trabalho. Vamos lá. Muitos relacionam, né, a escala 6x1 como uma escravidão, né? Claro que velada, né? Ninguém consegue enxergar isso, as pessoas não conseguem enxergar dessa forma, porque de fato tem alguns benefícios que as empresas dão, como plano de saúde, enfim. E aí as pessoas acabam ficando mais tranquilas por isso. Mas você também concorda com esse termo de escravidão velada, enfim, e que de fato a escala 6x1 ela é uma escravidão, né? Fora da época? Sim, eu concordo, né, com esse termo de escravidão velada ou escravidão moderna. O Rick, ele fala bastante sobre isso, né? Ele fala, ó, a escala 6x1 é uma escala escravocrata. E por que a gente acredita, por que a gente compartilha essa ideia? Se a gente pensar o processo de escravização aqui no Brasil, foram mais de 300 anos, né? Enfim, um dos períodos mais tristes da nossa história. E a gente tem aproximadamente 137 anos que foi abolida. Então, assim, a gente não tem nem a metade do tempo. E foi abolida, né, entre aspas, porque liberaram, né, assim, entre aspas, as pessoas escravizadas, mas não deram nenhum direito social. Né? Então, isso atravessa a história do trabalho no Brasil. Então, hoje a gente entende que a escravidão que a escala 6x1, na verdade, é a manutenção de um sistema escravocrata, né? É a manutenção de tudo aquilo que foi a escravidão. Então, eu concordo com essa colocação e reforço que nós precisamos romper com o sistema escravocrata. E isso vai acontecer a partir do momento que abolimos a escala 6x1 da CLT aqui no Brasil. Eu acho interessante isso que você falou, que me lembrou uma coisa que eu ouvi uma vez de um professor meu, que, se eu não me engano, eram os capitães do mato. Uhum. Eles iam atrás, né, das pessoas ali que na época eram escravizadas. E quando teve essa mudança, eles passaram, né, a ser os novos policiais. Então, o que eles estavam acostumados a fazer era correr atrás daquelas pessoas, né, que pessoas pretas, eles estavam acostumados a correr, prender e, né, fazer o pior com elas. Então, hoje a gente vê muito disso ainda na nossa realidade com como funciona a segurança hoje em dia também. E, no caso, a mesma coisa da forma que a gente tem o mercado de trabalho hoje, né? Então, a gente tem ali, já vi algumas pessoas falarem também assim, porque o chefe está oferecendo. A pessoa vai aceitar aquele trabalho ali se ela quiser. É uma demanda, se ela quer, ela aceita. Mas às vezes não é sobre você querer. É sobre uma necessidade que você tem. Você não tem muito para onde correr, para onde fugir. Sim. Ou você aceita aquilo, você passa fome. Exatamente. Né? Então, às vezes a gente alimenta esse pensamento, né, que é muito comum na sociedade, e a gente começa a achar que a gente aceita porque a gente quer, a gente não aceita porque a gente quer, mas é porque a gente tem essa necessidade, principalmente quem é mais pobre. Exatamente. E, assim, a gente percebe que a escala 6x1 é tão escravocrata que a sustentação da não abolição ou do não fim da escala 6x1 é a economia, né? E foi o mesmo argumento que os escravocratas utilizavam. Se acabar com a escravidão, a economia vai quebrar. Se der o 13º, a economia vai quebrar. Se der férias remuneradas, a economia vai quebrar. Se concederem o fundo de garantia, a economia vai quebrar. Então, é um discurso escravocrata, é um sistema escravocrata. Então, a gente precisa, de fato, romper no Brasil com essa lógica escravocrata. Sim, no fim das contas, todas as vezes que, né, alguém se levantou para tentar melhorar o mercado de trabalho, melhorar para que os trabalhadores pudessem ter uma qualidade um pouco melhor ali naquele ambiente,
sempre tiveram essas divergências, né? Mas, né, assim como tiveram lá atrás, vai ter dessa vez, mas vocês seguem na luta por isso, né? Exatamente. Seguimos firme. Só pra gente, né, entrar um pouco mais a fundo nessa questão emocional, mental, enfim. Explica para as pessoas um pouquinho sobre o burnout, porque a depressão a gente já sabe o que é, né? Essas coisas que a gente conhece um pouco mais, que acontecem com um pouco mais de frequência na sociedade, a gente já sabe. Só que o burnout é uma parada que nem todo mundo conhece, nem todo mundo tem esse acesso ao conhecimento, né? Então Sim. explica um pouquinho só para... Você tocou num ponto muito importante, porque muitas vezes quem está com burnout não consegue identificar. Né? Às vezes a pessoa está com uma arritmia, com uma taquicardia, com uma insônia, e às vezes acha é cafeína à noite, ou é alguma coisa que está me descompensando. E quando a gente vai investigar mais a fundo, a gente percebe que é o excesso de trabalho. Né? O burnout é justamente isso, é o esgotamento profissional. É a pessoa que está esgotada da sua rotina, que está esgotada da sua demanda, e isso acaba somatizando no corpo, né? Ou mentalmente. Então, o burnout, ele é isso, ele é esse esgotamento profissional. Que ou ora fica ali pela depressão, né? Pode ter esses sintomas mais depressivos, sintomas mais ansiosos, então fica nessas duas patologias. Mas está diretamente ligada ao trabalho da pessoa, ao excesso de trabalho e ao esgotamento profissional. E para finalizar, qual a mensagem que você pode deixar para os trabalhadores que enfrentam essa rotina e essa realidade diariamente? Que não desistam, que continuem contando com o Movimento VAT, que continuem contando com o Rick Azevedo, porque a escala 6x1 ela vai acabar, isso é certo, isso é fato. A gente tem recebido alguns acenos positivos, né, do governo, e não porque o governo é bom, mas é porque a pressão popular está sendo presente, porque a nossa pressão está forte. Então, que não desiste, vamos somar força juntos e pode contar com os grupos terapêuticos Vida Além do Trabalho também. Acho que é isso. É isso. Obrigado, Lucas. Obrigado, Foi um prazer estar com Eu você que aqui. agradeço. Foi muito esclarecedor e acredito que todo mundo que está vendo e ouvindo a gente vai conseguir sair daqui com uma mente um pouco mais aberta, entendendo um pouco melhor, né, sobre essa realidade tão dura, né, e acho que é muito necessário, na verdade, esse acesso à informação, né, acredito que muita gente trabalha, muita gente vive isso, mas não tem acesso a essas informações, então acredito que agora já dá uma clareada na mente das pessoas. Muito obrigado, eu que agradeço. Deixa pro pessoal aí seguir o VAT, né? Vida Além do Trabalho. E isso pode seguir as nossas redes sociais, @Movimento VAT, também tem o VAT RJ, né, e se alguém de outro estado também tiver assistindo, tem Movimento VAT em muitos estados, né, do Brasil, bom? É isso, obrigado.